alunos, agora eu vou dar uma aula sobre a cultura indígena que tem na parte de história de vocês. Então, o que a gente pode pensar no índio? O que o índio nos trouxe de cultura, nos trouxe de legado? Ó, a gente vai pensar nessa questão aqui. O que a gente pensa aqui? Ó, o índio, primeira coisa que tem na nossa mente é essa barulho do índio. O índio foi os nossos primeiros habitantes. Na apostila de vocês, na parte de português, fala toda a primeira expedição, que foi com os portugueses, vieram para cá. E o primeiro território que foi descoberto foi a Urca, que é uma expedição, é um conjunto de pessoas, certo? Esse conjunto de pessoas vieram para cá para tentar buscar matérias-primas para comercializar. E o índio, e aqui era todo cercado de índio. E essa expedição botaram o nome da nosso território, o primeiro nome foi Dom Sebastião, o padroeiro da cidade. Isso tudo é até motivo de samba enredo. Vamos ouvir um pouco a música do índio. Isso é o índio. O índio, hoje ele está aculturado. Mas a gente pode perceber que essa música que eu botei agora para vocês é tudo que Então, o que a gente pode perceber? A cultura indígena, ela está em várias partes aqui da nossa cidade, na nossa forma de... Quando a gente pega uma rede, a rede para descansar, para dormir. Então, no texto de vocês, da página 273, 274, se eu não me engano, tem falando dos bairros, da herança das alimentações, né? Tudo isso é uma questão que isso acontece muito no nosso dia a dia. E aqui, nesse slide agora, a gente pode ver a culinária principal do índio, que é a tapioca. A tapioca, até hoje, a gente trouxe para a nossa cultura, né? Quem nunca fez uma tapioca em casa, bem derretida? Bolo de tapioca, sobremesa de tapioca. Então, tudo isso foi uma questão que nós construímos. Nós trouxemos para a nossa cultura, né? E a gente tem toda uma mistura da herança, não só indígena, como também europeia. Tudo isso está enraizado na gente. Então, aí tem um mosaico de comida sobre a questão da culinária. A culinária indígena, ela é uma tradição que temos aqui, né? Quem nunca comeu aquele peixinho, aquela moqueca de peixe, que também é o prato principal do Espírito Santo, né? A moqueca capixaba, que é feita do peixe. A questão do próprio tapioca, que a gente come, a tapioca, que pode fazer N receitas, bolo de tapioca granulada, sobremesa, e o aipim, que é esse aqui no canto, a gente pode ver bem aqui, que é o aipim, que pode fazer o caldo de aipim, o bolo, que são maravilhosos. Para tudo isso foi o que a gente trouxe para nós. Isso é um dos exemplos, porque na verdade as comidas típicas, essas comidas todas ajudaram a gente construir também, né? Não só essas, como também a canjica, que a canjica também teve uma herança dos índios tupinambás, que eu não botei aí, botei só a culinária principal. E também é muito mais requisitada
nas festas juninas, né? E tudo isso que a gente pode perceber é a moqueca de peixe que eu deixei aí. A moqueca, você pode fazer o pirão, vieram para o Brasil, né? Essa moqueca aqui de peixe. O termo vem da língua tupi, significa tupi, assado de peixes. E também tem o tacacá. O tacacá é também feito com peixe e cuja base é de mandioca. O tacacá do norte, quem nunca ouviu falar do tacacá do norte, então, foi trazida para cá, só que mais consumida na região norte. Aqui no sudeste a gente tem tipicamente com mais consumindo a tapioca e o aipim. E a pipoca também, que é curioso, ela é popular no mundo inteiro. Só que a pipoca, ela tem uma origem na América. E o que é interessante observar, né? Porque são dos índios da América. Depende se é América do Norte, América Central. Quer dizer, foi migrando a essa tradição alimentar. E ela também já foi usada, a pipoca, a espiga de milho, né? Elas também antigamente elas colocavam diretamente na lenha como fonte de calor. E com o passar do tempo, foram pensando em outras possibilidades de cozinhar um milho. O milho, conforme o homem foi se modernizando, aí depois foi fazendo a pipoca, o que é interessante de colocar. Então a gente já pode olhar aí o mosaico de comidas que dá até água na boca, né? Quem nunca comeu aquele peixe que está presente na nossa rotina alimentar. Os costumes herdados. Quem temos aqui? A pulseira de miçanga caiapó. Quem é essa pulseira de miçanga? Foi até eu tirei foto de um postal que eu tenho em casa, que a miçanga é muito utilizada no artesanato. Nós temos essa cultura misturada que influenciou muitíssimo o artesanato, e é bem interessante, né? Não só o artesanato, mas os costumes, né? Que está bem colocado aí, a pintura corporal, que até hoje a mulher, a que mais se pinta nas aldeias, são as mulheres, né? Por quê? Tudo isso é com significado. Os índios acham que pintar o corpo é sinal de proteção. E tem toda uma simbologia. Por que pintar o corpo? Qual é o significado, né? Então, os costumes indígenas, eles estão presentes muito, principalmente no Rio de Janeiro. Tanto que Ipanema, praia de Ipanema, o nome Ipanema é um nome tipicamente indígena. Então a gente tem tanta coisa para a cultura indígena, que é uma outra questão, não só da arte plenária de plumas, que também está muito presente no carnaval, né? A gente pode ver muito no carnaval. E outros, tem influência dos Yanomamis, que os Yanomamis fizeram a caça e a pesca como principal sobrevivência. Então, a gente tem os Yanomamis também como um tipo indígena, e temos a divisão de trabalho deles, que é interessante, que eles têm fazem rituais religiosos, e nos rituais religiosos deles eles pintam os corpos. Isso é comum deles de chamarem a divindade, em algumas localidades a arte marajoara, que eu vou falar mais à frente, também tem essa visão de fazer rituais religiosos com o intuito de salvar o espírito na crença deles, né? Eles têm uma crença que é interessante de se colocar, que a gente deve analisar. E não só isso, mas como também eles têm todo um legado da arte plumária.
A arte plumária simboliza o quê? Foi uma arte de se arrumar, uma simbologia ligada à guerra, não só ligada à guerra como uma forma de defesa, mas também como uma posição social. Todo o índio que estivesse bem plumado, ele era uma posição de destaque. Tem as cerâmicas, grande parte desse acervo tinha no Museu Nacional, mas infelizmente foi perdido. Tem a cerâmica indígena, até hoje são objetos de enfeite. E a arte marajoara. A arte marajoara é uma arte mais voltada para Manaus, né? E essa arte ela é muito representativa. E é mais ou menos perto do Rio Amazonas. E essa tem também cerâmica e ela é feita com materiais muito bem resistentes, como pó de pedra, concho, cinza de cascas de árvores. E a cerâmica marajoara, ela lá produzida bem na ilha de Marajó, que é uma ilha que tem o maior potencial, maior ilha fluvial do mundo, e que se extrai o barro para vender objetos de decoração entre as pessoas, né? O povo marajoara era um povo que vivia, que foi descoberto lá na era pré-colombiana. Também herdamos outros termos indígenas. Isso um deles foram aqui, a biboca. A gente chama biboca, que é a casa pequena, a oca, a maloca. A oca, a maloca são termos indígenas que a gente usa no nosso vocabulário. Bom, os vasos são lindíssimos, eles têm várias. Os vasos indígenas que são onde vocês são ornamentados de uma maneira assim bem simbólica, né? Porque tem um simbolismo, tem toda uma conotação, que é principalmente para representar a riqueza do artesanato. E na arqueologia, a marajoara, ela é uma cultura material, né? Tudo, e ela tem um padrão decorativo que tem várias representações, que tudo o índio vive, o movimento das águas. Também a arte marajoara também pode ser vista nas urnas funerárias. As redes, que é aquele costume que a gente tem de dormir, de tirar um descanso. E os instrumentos musicais. Os instrumentos musicais indígenas são... Quem não lembra de instrumentos musicais que dos índios que eles usam, que herdamos também? O sopro, instrumentos musicais indígenas, o sopro é um deles mais que a gente conhece. Mas tem outros também que, se a gente pensar, tem a buzina, trombeta, a flauta. A flauta é tudo isso que o índio construiu, essa cultura de produzir o som, de se comunicar com o próximo. Eles faziam com tronco, com bambu, com carapaça de animal. Então, a buzina, o apito e a flauta são instrumentos que os índios descobriram e tiraram grande parte do tronco da árvore, do bambu, que é uma coisa interessante de se observar e que vocês vão ter que fazer na página que eu vou indicar mais à frente. Os bairros indígenas que a gente tem aqui. Outra questão, Carioca. É o bairro da Carioca. O termo Carioca foi marcas deixadas pelos primeiros habitantes do Brasil. É o homem branco junto com a sua casa. Aí por isso que deu o nome de Carioca.
o bairro do Andaraí, que Andariaçu é um nome indígena, que tem até ali o Rio dos Grandes Museus, que tem até hoje a Rua Maxwell, que faz um corte entre essa rua. Isso é na linguagem dos índios tamoios, que eles usavam Andieraçu. E aí colocaram o nome, porque era um nome que era o Rio, que já que o Rio de Janeiro tem essas belezas naturais, aí encontraram um rio e chamaram esse rio de Andieraçu, que tem um rio, e que era o Rio dos Grandes Morcegos que habitavam, né? Outro nome na Costa Verde, que tem a Barra de Guaratiba, que já tinha esse nome desde o século XVII. E Barra de Guaratiba botou o nome porque tinha grande quantidade de garças. As garças ocupavam ali, desembocavam ali. Caxambi é um lugar que significa fecho, que era também de uso indígena. E o Catete é um nome curioso, porque era mata fechada. Mas, antigamente, tinha tudo isso de... o mato fechado do... Não só o Catete, que tinha um significado indígena, mas também Ipanema. Olha só, a gente tem vários nomes de bairros, não só esses que eu falei do Catete, que significa mato fechado, mas tem também Copacabana, que vem da língua quechua da Bolívia. O Maracanã, então, que eu não coloquei aí, que significa Maracanã. Maracanã é papagaio. E no tupi é Maracanã. Maracanã. A Ilha do Governador, que a Ilha do Governador foi os Araribóias. Os Yanomamis têm uma arte de cerâmica de vasos que representavam o movimento da natureza. Mas Catete também é bem interessante. Não só Catete, mas tem desembocavam vários rios, né? E aí esses rios faziam um mato fechado. Em Tupi significa mato fechado. Outras questões, que também tem vários que a gente pode colocar. Catumbi, que eu acho que eu não botei aí, que é a água do mato escuro, que também foi pelos índios. E o Catete, que é interessante, não só que eu já falei, que era um braço do Rio Carioca, né? Ele era aquele que ficava logo na zona de frente e desembocava no mar. Então o Catete era bem perto da terra do Flamengo, já desembocava logo no mar. Aí o Tupi falou, não, é um mato fechado. Em ouro o braço e também contornava e tinha mar para tudo quanto é canto nessa época, né? E agora aqui tem as plantas medicinais que a gente usa, que eu botei aqui o mosaico, vocês têm que fazer a página 272 e 273. O 272 e 273 são importantes, mas tem que escrever mesmo no livro semestral de vocês. O boldo, chá de boldo, que trata de doenças hepáticas, pessoas que têm dificuldade de emulsificar a gordura dos alimentos, se usa o boldo, chá de boldo, e também usado para produção de medicamentos. O óleo de copaíba, que é um óleo anti-inflamatório para circulação, poder terapêutico. A catuaba, que é revigorante, energizante, né, que é feita para as bebidas. E o guaraná, que é um estimulante, que é para produzir refrigerante, para deixar uma bebida que faz origem energética, que é essencial. Vocês podem ver aí no mosaico. A primeira é o boldo, a primeira à sua esquerda. E vamos agora ouvir um pouquinho. Porque não só o copaíba, que é uma coisa interessante, ele trata disenteria,
problemas respiratórios. O guaraná também trata, ele é energizante, estimulante. Então a gente pode ouvir tudo isso. A gente pode perceber o quanto que os hábitos indígenas influenciaram e quanto essas plantas são importantes. E até hoje, o chefe da tribo Pajé, ele é tem sempre um curandeiro em todas as tribos. Esse curandeiro, ele trata as enfermidades, porque o índio ele sempre foi saudável, ele sempre conseguiu se curar pela natureza. E sempre tinha... E o que é interessante é que muitos deles têm longevidades, sabem de plantas que, se eu não me engano, o foti, que é do índio da América lá de índios de outros continentes, não só do nosso continente, também influenciaram o foti, que é uma planta para rejuvenescimento, que tem uma questão muito interessante. E nós temos a Amazônia, que é uma fonte de pesquisa para a humanidade, que tem a saúde. A planta, ela dá saúde para a gente. Isso é muito importante a gente pensar. Então a gente vai ouvir agora quais são as principais plantas medicinais, né, que estão presentes. É só um depoimentozinho, vamos prestar bastante atenção, que eu acho importantíssimo a gente não... Os estudos e a cultura popular, que uma terapia. Então aqui fala da fitoterapia indígena, que é muito importante para a cura. E tem as ervas medicinais. As ervas medicinais também foram descobertas pelos índios, que tem várias, tem o cravo, a canela, tudo isso foi uma descoberta do índio. O índio que nos ajudou, que também tem um conhecimento e que chama muita atenção. Vamos ouvir aqui um trecho. Caninha do brejo, viu? Isso aqui, olha aqui, ó. Mas aqui também, olha quantas qualidades de planta eu coloco, amigo, pra você ver. Olha aqui, é bom pra úlcera e gastrite, amigos, ó. Você que tem pedra no rins ou pedra na vesícula. Tem pessoas, amigo, que às vezes amigo, uma consulta, às vezes ele quer operar. Né, amigo? Que a se você não curar, ele começa, amigo, crescer. Amigo, se você, amigo, olha aqui, ó. Amigo, olha aqui, eu peço, amigo, olha aqui, pra você. Amigo, tomar esse remédio, que isso aqui ele tira a pedra de úlcera ou gastrite. Viu, amigo? Isso aqui é muito bom, ele vai aqui dentro também, a Espera Santa. Viu? Olha aqui, vamos colocar aqui graviola, amigos, ó. Um pouquinho, amigos, ó. Vamos colocar aqui, amigo, olha aqui um pouquinho pra você ver. Olha quantas qualidades de planta eu coloco, amigos, ó. Pode contar comigo pra você ver. Olha aqui, amigo, pra você ver como é que é preparado. Olha a carobinha aqui, amigos, ó. Carobinha pra coceira, viu? Às vezes, amigo, tem pessoas que andam no meio da rua se coçando assim, ó, né? Quando, amigo, ele olha, começa a pipocar, aquela coceira, ela vira uma ferida, né? É o sangue. Amiga, ela vai dentro da garrafada aqui também. Pra nós terminar e encerrar, vamos colocar um pouquinho da melissa aqui, amigos, ó. Olha como que ela é preparada, amigos, ó. Eu quero ver você com ácido úrico. Eu quero ver você com aquele cansaço. Tem pessoas que têm muito cansaço, né, amigo? Às vezes, amigo, ele não pode andar rápido, não pode correr. Se ele andar rápido, amigo, tá cansado. Ele não pode sair daqui ali no ponto de ônibus, amigo. Tá soltando um palmo de língua pra fora. Olha aqui pra você ver como é que ela é preparada, amigos, ó. Vamos aqui, então, fazer os últimos retoques dos plantas. Olha aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Isso aqui chama-se um caneco indígena, viu, amigo? Isso aqui a gente soca feijão, soca milho para fazer o fubá, soca o café, viu, amigos, ó?
Fica muito gostoso. Olha aqui, amigos, ó. Olha quantas qualidades de planta a gente coloca dentro da garrafada. Viu, amigos? Olha como é que é preparado. Viu, amigos? Não tem contraindicação. Alô, Cacique Funil. Viu, amigos? Olha aqui como é que ele é preparado. Olha o saborzinho, amigo, do cheiro. Olha aqui, amigos, olha que o sabor gostoso que ela tem. Viu, amigo? Agora tem pessoas que perguntam, índio, quanto vale e quanto custa uma garrafada dessa? Amigo, vale muito. Mas o que vale mais é a nossa saúde. Se a gente não tiver saúde, a gente não tem força. Né, amigo, pra trabalhar. Tá bom, amigão, tá bom. Só preparar a gente. Isso. Oi? Não, tudo bem, amigo. Eu gosto de explicar bem direitinho que é pra pessoa entender, tá bom, amigão? Olha aqui, ó. Olha aqui, ela vai misturando já, tá vendo? Quanto custa? Isso. Pode tomar que você vai ver, amigo, viu? Isso aqui, se a pessoa estiver tomando outro tipo de remédio, amigo, não tem problema que ela não faz mal, tá bom, amigos? Isso aqui é tudo natural, viu, amigo? Isso aqui são produtos expectorantes, natural, não tem química, não tem álcool. Tem pessoas que falam, então não vou tomar porque é amargo. Amigo, olha aqui, então vai tomar um remédio doce, põe mel, põe açúcar, né, amigo? Porque tudo que amarga cura, o que aperta segura, né, amigo? Você que é a pessoa que anda fraco, meio anêmico, viu? Isso aqui é pra você que chega do serviço cansado. A velhinha chega, ô Joaquim, chega pra cá, você tá bonzinho, vai passar a mão nele, vai sair pra lá, velho. Tá vendo? Tô cansado, deixa eu descansar um pouco, né? Eu quero jantar e quero deitar e dormir. A velhinha fica lá triste. Quando vai se deitar com ela, é duas bandas assim, ó, 0-0 no placar, né? A velhinha fica brava, né, amigo? Olha aqui, ó. Eu quero ver você tomar isso aqui, amigo, e você, amigo, não se sente bem. Amigo, graças a Deus, lá na aldeia o índio só se cura através das plantas, amigo. Eu sou do Mato Grosso do Sul. Eu trabalho pelo Brasil inteiro, graças a Deus. Até onde eu encontro, amigo, até onde eu mostro como é que é, amigo, as garrafadas. Amigo, graças a Deus, aonde eu passo eu só recebo elogio, amigo, sabe por quê? Essas plantas aqui, ela cura de verdade. Viu, amigos? Não tem química, não tem álcool, não contém açúcar. Viu, amigo? Eu quero ver você que é amigo, que tudo que come faz mal. Não contém contraindicação. Viu, amigo? É planta natural. Olha como é que ela é preparada, amigos, ó. Olha como é que ela é socada, amigo. Aqui ela é tudo preparada assim, ó, misturado, tá vendo? Viu, amigo? Isso aqui é planta natural, ela vai aí, ó. Tá vendo? Agora eu vou colocando assim, ó. Viu, amigo? Preparado e socado no pilão. Não tem contraindicação, não tem dieta durante o tratamento. Olha, amigo, a cor que ela vai ficando, amigo. Tá vendo? Isso aqui eu quero ver, amigo. Você, amigos, ó, que tudo que come faz mal. Viu, amigo? Tem pessoas que não podem tomar um cafezinho. Chega na hora do almoço, ele fica pensando, ele fala, será que eu como, será que eu não como? Será que eu vou passar mal, será que não, né, amigos? Olha aqui, ó. Viu, amigos? Isso aqui é planta natural. Olha quantas qualidades de planta a gente coloca dentro da garrafada. Agora tem pessoas que perguntam, índio, eu posso tomar ele quantas vezes por dia? Amigo, você pode tomar, amigo, 2 vezes por dia antes da refeição. Viu, amigo? Eu quero ver você que anda fraco, anda anêmico, anda com aquelas dores no corpo. Você que trabalha demais, chega em casa. Amigo, olha aqui, ó, cansado, anêmico. Viu, amigo? Tome uma garrafada dessa aqui, toma uma dosinha toda noite, a hora que você chegar em casa, que você vai ver a diferença. Viu, amigo? Ah, tudo bem, amigo. Nem esquenta a cabeça. Já nós estamos... Eu vou aqui, amigo, mostrando aqui, apresentando. Viu, amigos? Olha aqui pra você ver como é que é preparado, amigo. Agora eu pergunto e lanço um desafio. Quem gostaria de experimentar uma dosinha comigo? Viu? Pode levantar a mão, pode chegar aqui. Oi? Isso aí tá saindo a 2 por 5, viu? Então, aqui ele está falando da importância das plantas para a cura de várias doenças, né? Então é isso. Não esqueçam de fazer e até a próxima aula.